governo do presidente Jair Bolsonaro enfrenta uma nova fonte de desgaste: as suspeitas de irregularidades na compra de 20 milhões de doses da vacina indiana Covaxin, num valor total de 1,6 bilhão de reais. Documentos obtidos pela CPI da Covid, que foram revelados pelo jornal Estado de São Paulo, indicam que o valor contratado pelo governo brasileiro, de $15 por vacina, ou R$ 80,70, ficou bastante acima do previsto inicialmente pela empresa Bharat Biotech, de $1,34 por dose. Além disso, o servidor Luiz Ricardo Miranda, chefe da divisão de importação do Ministério da Saúde, disse ao Ministério Público Federal que sofreu uma pressão incomum de outra autoridade do Ministério para assinar o contrato com a empresa Precisa Medicamentos, que intermediou o negócio com a Bharat Biotech. E o irmão dele, o deputado federal Luiz Cláudio Miranda, afirmou ao jornal Folha de São Paulo que informou Bolsonaro sobre a suposta pressão sobre o Luiz Ricardo e que o presidente respondeu que acionaria a Polícia Federal. Eu sou Mariana Schreiber, repórter da BBC News Brasil em Brasília, e neste vídeo eu explico em 4 pontos as suspeitas que cercam esse contrato e o que deve acontecer agora. Esses pontos são a polêmica em torno do preço, a suposta pressão para acelerar o contrato, as outras suspeitas que envolvem a Precisa Medicamentos e quais devem ser os próximos passos da investigação na CPI da Covid. Mas antes de chegar neles, vamos ver o que diz o governo, que se pronunciou por meio do ministro Onyx Lorenzoni, da Secretaria-Geral da Presidência. Quero dizer 3 coisas importantes. Não houve favorecimento a ninguém, porque esta é a prática desse governo, não favorecer ninguém. Segundo, não houve sobrepreço. Tem gente que não sabe fazer conta. Terceiro, não houve compra alguma. Não há um centavo de dinheiro público que tenha sido despendido. Vamos então ao primeiro ponto, que é o preço da vacina. Segundo a reportagem do Estado de São Paulo, a CPI obteve um telegrama sigiloso enviado em agosto ao Itamaraty pela Embaixada Brasileira em Nova Delhi, na Índia, informando que a vacina produzida pela Bharat Biotech tinha um preço estimado de $1,34. A questão é que, em fevereiro, o Ministério da Saúde concordou em pagar $15 por unidade, ou R$ 80,70 na cotação da época, o que fez da Covaxin a mais cara das 6 vacinas compradas até agora pelo Brasil. Na época, o general Eduardo Pazuello ainda era o ministro da Saúde. O valor final aceito pelo governo também chama atenção porque Pazuello disse à CPI que um dos motivos para sua gestão recusar a oferta de 70 milhões de doses da americana Pfizer no ano passado seria o preço alto do imunizante. A vacina, porém, foi oferecida ao Brasil por $10, metade do preço cobrado pela farmacêutica dos governos dos Estados Unidos e do Reino Unido, e menor do que o valor que o governo brasileiro aceitou pagar pela Covaxin. Outra razão apresentada por Pazuello para rejeitar a oferta da Pfizer em 2020 foi o fato de que a vacina, naquele momento, ainda não tinha aprovação da Agência de Vigilância Sanitária, Anvisa. Mas o contrato da Covaxin foi firmado sem essa aprovação prévia. Apenas no início de junho a importação foi autorizada com algumas restrições. E mesmo na Índia, a Covaxin está sendo aplicada na população antes da publicação dos detalhes da fase final de testes. Um relatório foi divulgado em abril pela Bharat Biotech com resultados preliminares. Em nota enviada à BBC News Brasil, a Bharat Biotech diz que as doses da vacina são vendidas ao exterior por valores que variam entre $15 e $20. O preço da Covaxin também tem gerado polêmica na Índia. A vacina foi vendida ao governo indiano por 150 rúpias, cerca de $2 ou R$10, enquanto o preço para os governos estaduais variou entre 400 rúpias e 600 rúpias, ou seja, entre R$27 e R$40. Já o valor para fornecimento a clínicas privadas é parecido com o cobrado do governo brasileiro, 1.200 rúpias, o que equivale a cerca de R$80. Em 15 de junho, a Bharat Biotech emitiu um comunicado sobre as diferenças de preços, afirmando que o valor cobrado do governo indiano era insustentável e não cobria os investimentos para desenvolvimento da vacina. Ou seja, que seria preciso cobrar mais de outros compradores para compensar. Eu procurei a Precisa Medicamentos, empresa brasileira que intermediou o negócio. Eles enviaram uma nota dizendo que o preço é estabelecido pela Bharat Biotech e que a dose vendida para o governo brasileiro tem o mesmo preço praticado a outros 13 países que também já adotaram a Covaxin. Ela, porém, não especificou que países são esses. Segundo a Precisa Medicamentos, a vacina foi vendida mais barato para o governo indiano por causa dos investimentos públicos da Índia no seu desenvolvimento. Agora chegamos no segundo ponto dessa polêmica, que é a suposta pressão para fechar o contrato. O
O Ministério Público Federal está investigando se houve irregularidades no contrato com a Precisa Medicamentos. O chefe da divisão de importação do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, disse que sofreu pressão incomum para fechar a compra, segundo reportagem do jornal Folha de São Paulo. E citou como um dos responsáveis por essa pressão o tenente-coronel Alex Leal Marinho, ex-coordenador geral de logística de insumos estratégicos do Ministério da Saúde, na gestão Pazuello. Já o irmão de Ricardo Miranda, o deputado federal Luiz Cláudio Miranda, contou que alertou pessoalmente Bolsonaro sobre sinais de irregularidade na compra da Covaxin. Segundo ele, o presidente disse que acionaria a Polícia Federal para investigar o caso. Ele disse ao jornal Folha de São Paulo, abre aspas, no dia 20 de março, fui pessoalmente com o servidor da saúde, que é meu irmão, e levamos toda a documentação para ele. O deputado completou que teria problemas bem mais graves que a pressão sobre o irmão, abre aspas novamente. Inclusive erros no contrato, formas irregulares na apresentação do contrato, datas de vencimento das vacinas incompatíveis com a importação, sem tempo de ser vacinada a população. Na nota que mandou para mim, a Precisa diz que as tratativas entre a empresa e o Ministério da Saúde seguiram todos os caminhos formais e foram realizadas de forma transparente junto aos departamentos responsáveis do órgão federal. Destacou que o período entre a negociação e a assinatura do contrato para a aquisição da Covaxin levou a mesma média de tempo de outros trâmites semelhantes. Tanto Precisa Medicamentos quanto a Bará Biotech disseram que a parceria entre elas envolve apoio para aprovação e licenciamento da Covaxin no Brasil, o que inclui a realização da fase 3 dos testes da vacina no país. Agora vamos às outras suspeitas envolvendo a Precisa Medicamentos. A empresa Global Gestão em Saúde, sócia da Precisa Medicamentos, tem suspeitos de irregularidades em um contrato anterior com o Ministério da Saúde. Em 2017, ainda no governo Temer, quando o ministro da Saúde era o deputado federal Ricardo Barros, hoje líder do governo Bolsonaro na Câmara, a Global Gestão em Saúde venceu um processo de compra emergencial para fornecer medicamentos, mas não entregou o pedido, mesmo tendo recebido um pagamento antecipado de 19,9 milhões de reais. A empresa disse na época que uma parte do pedido foi entregue e que negociava com o Ministério da Saúde a devolução do dinheiro referente ao restante. Em 2019, o Ministério Público Federal processou a empresa e o ex-ministro. Segundo a Procuradoria, a empresa ganhou o processo de compra mesmo sem atender a todos os requisitos, como ter registro para importação dos medicamentos na Anvisa. Por fim, vamos ao que deve acontecer agora. O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz, classificou como grave a denúncia de possíveis ilegalidades no contrato para a compra da Covaxin. Ele disse nesta quarta-feira que pediu à Polícia Federal que esclareça se houve um inquérito para investigar o caso. Em sua fala à imprensa, o ministro Onyx Lorenzoni disse o seguinte: o senhor presidente da República determinou ao ministro-chefe da Casa Civil que a Polícia Federal abra uma investigação sobre as declarações do deputado Luiz Miranda, sobre as atividades do seu irmão, servidor público do Ministério da Saúde, e sobre todas estas circunstâncias expostas no dia de hoje. A CPI da Covid convidou o servidor Luiz Ricardo Miranda e seu irmão deputado para prestarem depoimento. Também foi aprovada a quebra de sigilo telefônico, fiscal, bancário e telemático do tenente-coronel Alex Leal Marinho, apontado pelo servidor da Saúde como responsável por pressionar pela aprovação do contrato dentro do Ministério. Ele também será convocado a depor na CPI. Já o sócio administrador da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano, também deve ser ouvido. Eu vou continuar acompanhando esse caso. Ficaram dúvidas? Deixa aqui nos comentários. Obrigada pela audiência e até a próxima!